Olá, eu sou a Fátima Brasil, eu sou geógrafa, sou especialista em desenvolvimento sustentável, em direito humano à alimentação, em associativismo, cooperativismo. E no decorrer do nosso trabalho, já há alguns anos, eu venho trabalhando com desenvolvimento de comunidades e isso aí nos deu um pouquinho de experiência para estarmos hoje aqui falando com vocês, discutindo um pouco sobre a gestão do orçamento doméstico, organizando um pouco as finanças domésticas e um pouco aí da pergunta, por que as pessoas não planejam? Bom, para dizer por que as pessoas não planejam, isso envolve uma série de questões, entre elas a questão dos valores, Quais são os valores de cada pessoa? É uma questão muito complexa, mas envolve valores como, por exemplo, persistência, organização, paciência, coragem, determinação, disciplina, perseverança, uma série de valores que cada um vai ter que se perguntar quais são os meus valores, com quais valores eu vou levando a minha vida no dia a dia. Então, cada pessoa vai ter que se questionar a questão de seus valores, quais são os meus valores. Isso aí vai ter que ser uma questão muito bem trabalhada, muito bem elaborada, uma questão de cada pessoa. Mas vamos prosseguindo. Os objetivos de hoje é exatamente apontar dicas, e dizer por que as pessoas têm tantas dificuldades de administrar uma questão que a princípio seria uma questão muito simples, de administrar as suas questões financeiras do dia a dia. Mas a verdade é que muitas pessoas têm muitas dificuldades com relação a isso. A questão de administrar velhos hábitos, da questão dos seus rendimentos, das entradas de recursos, das saídas desses recursos, são questões muito simples, mas que na cabeça das pessoas trazem muitos problemas nas questões práticas do dia a dia. Temos um método muito importante, simples, de ser praticado, que é conhecido como método POUCA, que é a questão do planejamento, organização, união, controle e atitude. A questão do planejamento é fundamental. Ninguém consegue avançar sem a questão do planejamento. Ele faz falta em qualquer área da vida, principalmente na questão do orçamento doméstico. É outra questão fundamental, a questão da organização, muito importante na questão do orçamento doméstico. A questão da união, por quê? Não adianta o pai sozinho na questão da gestão do orçamento doméstico, ele vai ter que contar com a união da família. Ele precisa a questão da comunicação com a família, ele precisa da união de todos os membros da família. Então, a questão da união dentro do método POUCA é fundamental, a questão da união junto com os outros familiares. A questão do controle. Esse controle tem que fazer parte de todos os membros da família. A questão do controle não pode ser um só membro ter o controle e os outros não. A questão do controle é uma questão familiar. Atitude. A atitude tem que ser de todos. Por que as pessoas não planejam? A questão do comodismo. Pensar cansa, Então as pessoas às vezes por preguiça mesmo, falta de tempo. Muitas pessoas falam que não planejam porque não tem tempo, nunca tem tempo para planejar. Tem pessoas que não se preocupam com o dia de amanhã. Então, estão só preocupadas com o dia de hoje, não se preocupam com o dia de amanhã. E às vezes por falta de conhecimento mesmo, acham que precisam de planilhas muito elaboradas, precisam de questões muito tecnológicas. Então nós temos aqui compras, organização, dinheiro. Prestem bem atenção nesse trio, compras, organização, dinheiro. Nós temos centralizando aí a palavra organização. A gente pode até trocar por responsabilidade, a gente pode trocar por uma série de outras palavras. Agora, compras e dinheiro vão nos perseguir o resto da nossa vida. A gente tem que estar muito atento a isso aí, O que vai fazer toda a diferença no nosso equilíbrio financeiro, na nossa saúde mental. Então, a chave de tudo está em quê? A gente pode sintetizar numa única palavra: equilíbrio. Planejar é definir os caminhos que se quer atingir, a questão de ter objetivos. Organizar é definir qual caminho deve ser feito primeiro, qual é o intermediário e qual irá finalizar a questão do planejamento. O ato de organizar deve fazer sentido para a vida das pessoas, não deve ser encarado como perfeccionismo ou um simples capricho. Então é importante dizer que planejar e organizar é uma questão muito importante dentro da gestão do orçamento doméstico. A questão do controle.
Ninguém alcança seus objetivos financeiros se gastar mais do que ganha. O resultado financeiro diz respeito: nós estamos formando poupança? Estamos endividados? Quanto sobrou do seu dinheiro? Qual é o tamanho da minha dívida? Qual é o meu patrimônio? Perceberam que tudo é uma questão de equilíbrio? A princípio parece ser uma coisa muito simples, mas não é tão simples assim. Tem uma questão de um pedagogo chamado Bernardo Toro, um trabalho que foi feito por ele, intitulado As 7 Aprendizagens Básicas para Ser Possível a Vida e a Felicidade. E aí eu vou falar só um resuminho rápido. Ele fala que para a gente ser feliz nesse mundo, o ser humano ele precisa absorver 7 aprendizagens que são básicas, né, para a pessoa alcançar esse nível de felicidade. E eu vou resumir aqui muito basicamente quais são essas 7 aprendizagens que a pessoa precisa absorver. Ele diz que a pessoa, desde o útero materno, a pessoa está em processo de aprendizagem e que a pessoa pode viver 200 anos que ela vai estar sempre em processo de aprendizagem. E essas aprendizagens são elas: aprender a não agredir o seu semelhante, aprender a se comunicar, aprender a interagir, aprender a decidir em grupo, aprender a cuidar de si, aprender a cuidar do entorno, aprender a valorizar o saber social. Eu vou explicar para vocês cada uma delas e vocês vão entender por que nós estamos conversando sobre essas 7 aprendizagens. E mais um pouquinho. Ele diz também que as pessoas, para serem felizes, elas precisam assimilar essas 7 aprendizagens. Por quê? Se as pessoas não aprenderem essas 7 aprendizagens, alguma coisa vai falhar na vida dessas pessoas, em alguma área de suas vidas. Vocês vão entender já por que eu estou falando isso. E aí vocês vão entender por que as 7 aprendizagens têm a ver com isso tudo que a gente está falando hoje sobre o orçamento doméstico. Famílias brasileiras endividadas. De acordo com a pesquisa de orçamento familiar, o POF, do IBGE, é grande o número de famílias brasileiras com despesas mensais superiores aos seus rendimentos. O endividamento gera tristes consequências entre as famílias brasileiras. O estresse, o estado emocional abalado e conflitos na relação familiar. O estresse provém de fatores como tensão no trabalho e preocupação com as contas que vão vencer ou estão vencidas. Vamos falar agora sobre patrimônio e saúde. Com o seu dinheiro não é diferente. Suas finanças têm tudo a ver com a forma que você faz escolhas para a sua própria vida e a vida de seus familiares também. Da mesma forma que escolhemos começar uma dieta ou entrar numa academia porque acreditamos que estamos investindo na nossa saúde, cuidar bem do nosso dinheiro é uma forma de viabilizar a nossa vida e ser sustentável ao longo do tempo, investir no nosso bem-estar. Existem várias consequências da falta de educação financeira na nossa vida pessoal e familiar. Que aí eu vou deixar essa lâmpada. O desgaste emocional e familiar é intenso. Ansiedade, aflição e insônia são quadros na maioria das famílias onde há o endividamento. O problema maior será na vida familiar. Várias coisas que aconteciam com regularidade nas famílias deixarão de ser uma realidade. Quando o valor das contas a pagar é superior ao dinheiro disponível, é difícil sentir felicidade, transmitir alegria e, ao mesmo tempo, levar uma vida saudável. Essa é uma situação proveniente da falta de rendimento ou de planejamento financeiro. Você é receptivo a mudanças de comportamento e de mentalidade? Se a resposta for não, desista de assistir o restante desta palestra. Pedir ajuda para quê? Agora, se a sua resposta for sim, existe grandes chances de absorver as dicas que vamos trabalhar aqui hoje. Sem receptividade e força de vontade, os velhos hábitos se tornam difíceis de serem substituídos ou eliminados do dia a dia. E aí, você está pronto para me dizer quanto é que você recebeu mês passado? E quanto é que você gastou? Quanto que sobrou do seu dinheiro? Sem grandes esforços, você está preparado para me dizer? Se sim, está tudo bem. Parabéns para você. Mas a grande maioria não está preparada para ter essas respostas na ponta da língua. Isso é normal. A grande maioria de nós não está preparada. Se você respondeu a todas as perguntas, parabéns, você é uma exceção. Agora, se você não respondeu, não se preocupe. Ainda está em tempo de a gente aprender a fazer o nosso planejamento financeiro.
Bom, agora aprofundando as perguntas. Qual o saldo da sua conta corrente? Qual o saldo devedor do seu cartão de crédito? Qual o valor dos cheques pré-datados? Você tem economias ou está no vermelho? Erros e acertos. Exemplos: brigas domésticas, separações e divórcios podem ter raízes no gerenciamento inadequado do dinheiro. Necessidade de fazer hora extra para pagar contas, menos tempo para família e lazer. Quando se gasta mais do que se ganha, as repercussões atingem o bolso e a sua vida em diversas outras áreas. Para se desenrolar, a fórmula é fazer o orçamento. Na prática, colocar de lado o quanto ganha e o quanto gasta para ver o que sobra. Quando essa relação pronta é o seu orçamento. Lápis e papel na mão para aprender a calcular seus gastos do mês. E aí, vocês estão lembrados que nós falamos das 7 aprendizagens? Vamos voltar lá agora um pouquinho. A primeira aprendizagem é exatamente aprender a não agredir seu semelhante. E o que ela tem a ver com o nosso tema de hoje, né, do nosso orçamento doméstico familiar? E talvez uma das questões mais sérias para tratarmos hoje é que, pela questão da pandemia, que é até uma questão mundial, né, as pessoas perderam seus trabalhos, perderam suas fontes de renda e isso, de certa forma, tem gerado violência doméstica. Por quê? A questão do endividamento, ele vai levando uma série de fatores, né, que gera alcoolismo, ele gera, infelizmente, violência doméstica, a gente sabe disso. Talvez seja tão importante nós repensarmos essas questões e levarmos para os nossos lares, né, essas questões que talvez nos levem a refletir o que nós podemos fazer para levarmos essa ferramenta de qualidade para dentro dos nossos lares. Talvez questões que possam nos ajudar a ter mais qualidade dentro do nosso orçamento. Então, para se desenrolar das dívidas, qual que é a receita? Fazer orçamento. O que é o orçamento? O que são as nossas entradas de recursos, né? Quanto que entra de dinheiro na nossa casa? Qual é o nosso salário? Quais são as nossas entradas de recursos? E quais são as nossas saídas? Esse é o nosso orçamento. E aí eu estou colocando para vocês terem essa noção como que nós passamos despercebidos. Existe a questão do mito das pequenas quantias. Eu estou colocando aqui para vocês terem esse acesso, né, a 1% ao mês, o valor investido por mês de R$200 em 10 anos, em 20 anos e em 30 anos. O quanto significa, nós nunca paramos para pensar sobre isso, né? O que significa R$200 por mês ao longo de 10 anos, ao longo de 20 anos e 30 anos. É muito interessante, nós nunca paramos para fazer esse tipo de cálculo. Olhem lá, deem uma olhada nas tabelas. R$500, R$1.000 e R$5.000 ao longo dos anos. Não deixem de ver isso. Bom, eu estou colocando para vocês aí, nas nossas lâminas, como organizar o orçamento pessoal. Vocês vão ver aí que nós temos as receitas, que é o nosso salário líquido, mais as rendas extras. Tem a parte das despesas fixas, que são as despesas indispensáveis no nosso dia a dia, como as contas de água e luz, alimentação, os nossos medicamentos de todos os dias, tudo aquilo que você não pode deixar de ter como despesa todos os meses. As despesas variáveis, que são as principais que têm que ser controladas, são aquelas despesas que vocês não têm todos os meses, que vocês podem então ter controle sobre elas. Os imprevistos, que são os nossos maiores inimigos, né? Aqueles imprevistos que vocês não estão contando com eles, então vocês têm que ter um dinheiro reservado para esses imprevistos. E a nossa poupança mensal é aquele recurso que né, a princípio você deveria ter reservado todos os meses para exatamente ter de reserva para caso haja algum imprevisto. E também para um planejamento para alcance de metas futuras. Vou deixar então essa planilha para vocês aí. Então, a princípio, nós temos a questão da própria sobrevivência. Depois eu vou ter a minha independência, nós teremos a nossa independência financeira para depois então pensar para além dos nossos sonhos. Então nós podemos dizer que não existe uma fórmula
milagrosa, né? Mas tudo tem que ser feito de forma planejada, bem executada, mas de forma muito simples. Então, como fazer um orçamento? Então, é aquilo que nós já falamos. De um lado, nós temos que ter todas as nossas entradas, para depois nós termos todas as nossas saídas de recurso. Isso é importante que seja. Tem algumas pessoas que fazem todos os dias, tem outras pessoas que podem fazer uma vez por semana e tem pessoas que podem fazer todos os meses, né? O ideal é que se faça mensalmente, né? Quanto que entrou de recurso, quanto que está saindo. Então é tudo que entra e tudo que sai. Não precisa ser nada muito complicado. O mais importante é partilhar esse orçamento com toda a família para que todos tenham objetivos comuns e que ajudem a alcançá-los. Mas como fazer um orçamento? Siga o passo a passo com orientações e dicas importantes. Primeiro passo: comece por definir seus rendimentos. Identifique os principais fontes e analise também as despesas. Então, o que são os nossos rendimentos profissionais? São os nossos salários, 13º, férias, ticket de alimentação, os prêmios, os bônus e comissões. Temos também os rendimentos sociais, o abono família, as pensões, o seguro-desemprego. Segundo passo: definir despesas fixas, custos inevitáveis, semelhantes todos os meses, que devem ser sempre pagos. Anotar todas as despesas que são certas, tais como as contas da casa, seguros, e definir despesas fixas variáveis, são aquelas que variam, né? Alimentação e contas de água e luz. Utilizar uma estimativa dos gastos ou os valores do mesmo mês do ano anterior. O terceiro passo são definir as despesas variáveis, todas que variam mês a mês. Não são essenciais para a vida, mas são importantes para a qualidade da mesma. Refeições fora de casa, combustível, vestuário. E uma coisa importante, é muito importante o lazer na nossa vida, não podemos esquecer dessa parte. Quarto passo: calcular os totais dos rendimentos e as despesas mensais. Se o resultado indicar mais rendimentos que as despesas, está a seguir no caminho certo. Poderá distribuir a sobra em outras áreas do orçamento. Investir numa poupança para reforma, para comprar um objeto que deseja. Agora, se há mais despesas que rendimentos, significa que vai ter que cortar em alguns custos. E aí o passo a passo da planilha de gastos. Organizar a planilha com os 12 meses em colunas. Começar por preencher a área das receitas. Todo o dinheiro que entra mensalmente. O campo das despesas irá conter os gastos mensais. Depois, é só ir fazendo as contas e ir colocando os totais parciais e finais do mês. Vocês podem ficar tranquilos, nós vamos disponibilizar todos os modelos. Planilha de gastos, colocar subcategorias. Exemplo: casa, água, luz, gás. Encontrar a forma mais fácil de se organizar no controle do seu dinheiro. Ficará mais fácil saber onde estão os eventuais erros e onde terá que acertar, que cortar, que diminuir e aumentar. Lembrando de novo, vamos disponibilizar para vocês todos os modelos. Isso aqui é um deles, mas tem muitos outros. Se você começar a uma vez por semana, no mínimo, a anotar tudo o que gastar, quando chegar ao final do mês, verá que vai poder economizar muito mais cortando gastos que são supérfluos. Isso é administração do orçamento. Então, pessoal, se nós tivermos disciplina e planejamento, nós vamos conseguir ter uma boa gestão do nosso orçamento doméstico. Esse planejamento vai nos levar a uma gestão equilibrada e responsável. Dicas: pare de comprar a prazo, prefira comprar à vista. As compras feitas em prestações comprometem seu fluxo de caixa futuro, na medida em que parcela de seus futuros contra-cheques já estarão consumidos por uma ou mais dívidas. Controle seus desejos. Controle seus desejos. Se o produto que quer comprar é de fato uma necessidade, planeje para tentar quitá-lo à vista. Pare de tentar impressionar aos outros. O que é mais importante?
sua felicidade ou a aparente felicidade. Registre suas despesas. Tenha controle de seus gastos, os maiores e os menores. Você precisa ver para onde está indo o seu salário e, a partir daí, refletir se ele está sendo bem gasto. Valorize aquilo que você já tem. Na ânsia de comprar determinado bem, motivados pela mídia, pela propaganda, esquecemos de valorizar o que já possuímos e o que nos satisfaz plenamente. Tenha planos para o futuro. Quando estabelecemos objetivos para o nosso futuro, viagem de férias, tenha planos para o futuro. Quando estabelecemos objetivos para o nosso futuro, viagem de férias, plano de aposentadoria ou compra de casa, nos motivamos a gastar menos no presente. Haverá uma razão mais forte para economizar. Vai aumentar nossas chances de fazer sobrar dinheiro no final do mês. Tenha planos para o presente. Nada de compras para compensar um estado psicológico negativo como tristeza, raiva, depressão. As nossas compras devem resultar de um estado racional. Um estado racional que te recompense pelo cumprimento de objetivos previamente delimitados. Agora a gente vai falar de teto de despesa. Sua despesa não pode ultrapassar 80% do seu rendimento. Os 20% restantes é a economia do mês. Toda pessoa ou família precisa de um fundo de reserva para uma eventual necessidade. Isso é muito importante. Quando a despesa empata ou ultrapassa o rendimento, é sinal de que não existe controle financeiro ou não está sendo colocado em prática. Cuidado! Priorize os pagamentos. Para melhor controle, evitando aborrecimentos, as contas de energia elétrica, água, supermercados e farmácia deverão ser quitadas primeiro, pois são necessidades básicas da família. Isto se chama responsabilidade. Em segundo lugar, quitar as contas que têm alta taxa de juros, por exemplo, cartão de crédito. Procure negociar com os credores prazo e eliminação de taxa de juros e não recorra a agiotas, por mais crítico que seja o momento. Seja um bom negociador. A melhor alternativa é sempre a negociação. Explique a situação ao credor e proponha pagamento do valor principal sem taxa de juros. Nessa hora você precisa ser um bom negociador. Definir objetivos. Toda pessoa ou família precisa de ter objetivos na vida. Definidos em família ou individualmente, o importante é tê-los. Você poderá ter vários objetivos ao mesmo tempo. Defina os objetivos a serem alcançados no ano corrente ou no ano seguinte. Exemplo, se eu quiser comprar alguma coisa que custe R$5.000, eu tenho que me programar durante X tempo, economizando X para atingir o meu objetivo. Os objetivos são pessoais e podem ser desde um simples eletrodoméstico a uma viagem ou a compra de um carro ou uma casa. Programe-se, vai valer a pena. Vamos falar de conquistas. São alcançadas após muita luta. Lembre-se que no início você se julgou receptivo a mudanças. Uns pensam grande, outros um pouco menor e tem aqueles que pensam pequeno. O segredo está nas seguintes virtudes: pensar grande, definir bem os objetivos e ter controle. Agora vamos nos divertir um pouquinho. Ser controlado e não pão duro. Grande diferença entre ser controlado e ser pão duro. É importante ter o equilíbrio. Aquele que gasta tudo que ganha nunca terá nada na vida. Aquele que não gasta com lazer, saúde ou até mesmo ajudando quem precisa deve lembrar que quando morrer não levará nada. Importante é ter o equilíbrio entre receita e despesa, mantendo reserva para projetos ou eventualidades. Características de um pão duro: sempre diz estar sem dinheiro e devendo, não gasta nada com lazer, evita sair em turma para não dividir a conta, não cuida da aparência para não gastar. Presentes? Nem pensar. Compra sempre o mais barato, sem analisar qualidade, durabilidade ou procedência. Não gosta de terceirizar serviço, resolve tudo sozinho, mesmo sem ter conhecimento técnico. Muitas vezes, na tentativa de economizar, acaba gastando mais. É a famosa economia besta. Características de quem gosta de gastar. Isso é muito importante, pessoal. Não pode ver um produto em promoção que vai logo comprando sem analisar se realmente é necessário. Está sempre devendo?
Compra muito com o cartão ou crediário? Quanto mais cartões de crédito, melhor. Gosta de emitir cheques pré-datados? Não pesquisa preço? Gosta de dar presentes? Está sempre em roda de amigos? Agora, características de uma pessoa controlada. Tem controle da despesa em relação ao rendimento? Não contrai dívida além do que pode gastar? Parabéns! Tem sempre economia para uma eventual necessidade? Geralmente consegue ter uma poupança? Tem objetivos para investir suas economias? Retorna das férias sem ficar devendo? Não compra tudo que vê pela frente simplesmente porque está em promoção? Na hora de comprar, analisa qualidade e preço. Sabe qual lazer poderá realizar em função do dinheiro disponível? Prefere ter desconto e pagar à vista? Como fazer uma boa compra? Uma das formas de economizar é saber comprar. Isto se aplica a todos os setores da vida. E às vezes o barato sai caro. Toda pessoa precisa fazer compra tendo em vista que ninguém é autossuficiente. Já pensou que estará aumentando seu rendimento ao comprar um produto abaixo do preço de mercado? Por isso é muito importante a pesquisa de preço. Você pode perder tempo, mas estará economizando muito, pode ter certeza. Às vezes uma pesquisa de mercado você não valoriza naquele momento. Às vezes você economiza ali naquele dia 50 centavos, R$1, mas para pensar ao longo de um mês, ao longo de 2 meses, ao longo de um ano. Pense nisso. Como fazer uma boa compra? Então, pessoal, compra daquilo que realmente precisa, não sair comprando tudo que vê pela frente. Tem pessoa que, infelizmente, não pode ver uma promoção que sai comprando tudo que vê pela frente só porque está em promoção. Cuidado aí, hein? Então, primeiro, analisar a necessidade da compra. Será útil ou está comprando somente porque está em promoção? Existem coisas que, além de custar um bom dinheiro, você raramente necessita e, quando necessitar, às vezes poderá alugar. Então, pense bem antes de comprar. Outra questão, compras parceladas versus juros, né? O comércio induz o consumidor a parcelar, mas os juros estão camuflados. Cuidado! Comprar à vista, você pode estar solicitando um desconto. Isso se chama livre negociação. Comprar à vista sempre é a melhor opção. Negocie descontos, sempre vale a pena. Muitas vezes as pessoas têm na bolsa vários cartões de crédito. Cuidado, cartão de crédito é sempre uma grande armadilha. E qual a necessidade de pagar várias anuidades, né, referentes a esses cartões? Muito cuidado com os cartões de créditos. Então, pessoal, concluindo, eu gostaria de dizer para vocês que gastar menos do que se ganha é uma coisa muito importante nas nossas vidas, na vida de qualquer família. Sem a vida financeira equilibrada é quase que impossível ter uma vida igualmente estável e harmoniosa nos aspectos não financeiros. E é possível fazer sobrar dinheiro no final do mês e livrar-se da escravidão da dívida, que é um grande problema de todos nós. E aí, vocês se lembram que nós falamos das 7 aprendizagens básicas para ser possível a vida e a felicidade? E aí a gente vai voltar lá. E o que elas têm a ver com o nosso tema de hoje, depois de tudo que nós já falamos? A primeira aprendizagem, quando eu falo a não agredir, quando a gente deixa de fazer o planejamento do nosso orçamento doméstico, de certa forma ele é uma agressão. Por quê? Porque ele vai gerar uma série de conflitos e de transtornos e, de certa forma, eu estou agredindo a minha família, deixando de ter uma saúde financeira. Eu vou gerar uma série de transtornos ali no meu ambiente familiar. Esses transtornos, como nós já conversamos, eles podem ser emocionais, eles podem ser mentais e eles vão gerar também a violência doméstica, eles podem gerar transtornos, inclusive físicos, né, de saúde. Porque a partir do momento que ele gera essa tensão, esse estresse, eles estão somatizando ali doenças também. A comunicação ela é extremamente importante porque eu não posso fazer isso sozinho. A minha família precisa participar dos problemas que estão ocorrendo ali com relação às finanças da família. A família precisa estar atenta
né, a todas as dificuldades que estão acontecendo ali. Muitas vezes o pai de família, ele está passando por dificuldades, ele fica com vergonha de estar comunicando à sua família a falta de recurso que está deixando de entrar na família. Os filhos precisam estar participando. Às vezes o pai sofre porque não tem o dinheiro para comprar um presente, um brinquedo para o filho, né? Ele sofre porque não está tendo dinheiro para comprar o alimento, mas a família precisa estar ciente de tudo que está acontecendo, precisa de estar junto ali naquele momento de dificuldade. É na alegria e na tristeza. A família precisa estar unida ali, né, interagindo com tudo que está acontecendo. É na alegria e na tristeza que a família precisa estar unida ali naquele momento. Então ali vem a terceira aprendizagem básica, né? Aprender a interagir. É nos momentos de alegria e de tristeza que a família tem que estar unida ali naquele momento. Aprender a decidir em grupo qual a melhor solução ali naquele momento, né? De alegria e de tristeza, né? De dificuldade, ou de falta ou de abundância. A família precisa decidir em grupo as decisões que ela tem que tomar, né? Quais são as melhores decisões naquele momento ali. A família precisa estar unida. Aprender a cuidar de si. Por quê? Aprendendo a cuidar de si, ela está aprendendo a cuidar do outro, a cuidar do entorno, né? E aprender a valorizar o saber social, porque a família que passa pelas dificuldades unida, né, ali naquele momento, né, de coisas boas ou de coisas ruins, de momentos bons e de momentos ruins, ela vai ter o aprendizado ali em família. Então, nós usamos as 7 aprendizagens básicas do Bernardo Toro como uma grande aprendizagem, né, para ser possível a vida e a felicidade, porque a gente também aprende a viver através da economia, através das finanças. É uma grande oportunidade, né, de vivência e de felicidade. Então, aproveito para agradecer a oportunidade ao Instituto Intersemente, e eu acho que foi um grande aprendizado para mim também, porque tudo que a gente tenta repassar acaba sendo para a gente também um grande aprendizado. Então, ao Instituto Intersemente, parabéns por todos os anos estar aí, né, com o Dia do Bem Fazer, ao CDC, que é o Centro de Desenvolvimento Comunitário. E muito obrigada mesmo, é com imensa alegria e satisfação que estamos aqui contribuindo esse pouquinho aqui, né, com essa sementinha aqui, mas tomara que seja de grande valia para muitas pessoas, que isso chegue com você, com o nosso sentimento, com a nossa boa vontade, e a gente está aqui representando muitas pessoas que estão aqui com os nossos corações, com as nossas boas vontades, né, que você receba isso com toda essa emoção, com todo o nosso coração. Muito obrigada.